Seja bem-vinda ao Conselho Consultivo. Os cortes salariais na função pública vão manter-se até 2018. A Ministra das Finanças anunciou ontem que os salários vão ser repostos ao ritmo de 20% ao ano. Na apresentação do Programa Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade e Crescimento, Maria Luísa Albuquerque revelou ainda que o Governo pretende eliminar a sobretaxa de IRS até 2019. Aos poucos, a austeridade vai ficando pelo caminho. É isso, pelo menos, o que garante o Governo. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a reposição dos salários da função pública ao ritmo de 20% ao ano até 2018. Na prática, só em 2019 é que os funcionários do Estado que ganham mais de 1.500 euros vão receber o salário por inteiro. A medida vai ser integrada no Orçamento do Estado para 2016. A Ministra das Finanças admite que a reversão pode ser acelerada, mas só se as condições orçamentais permitirem. A reposição gradual da redução remuneratória dos trabalhadores do setor público com salários superiores a 1.500 euros mensais, de forma a que a reposição integral ocorra no ano de 2018 e, portanto, o pressuposto aqui subjacente é uma reposição de 20% ao ano. Isto tem um custo na ordem dos 150 milhões de euros por ano. O Governo podia ter optado por devolver os cortes todos de uma vez, mas preferiu faseá-los para poder baixar os impostos sobre as famílias. O Programa Nacional de Reformas prevê a descida da sobretaxa de IRS dos atuais 3,5% para 2,6% já no próximo ano. Decidimos também propor a redução da sobretaxa de IRS, também distribuída ao longo deste horizonte linearmente e que custa em cada ano cerca de 190 milhões de euros e que conduzirá, neste ritmo, ao desaparecimento da sobretaxa de IRS no ano de 2019. Para as empresas também está previsto um alívio da carga fiscal. O Governo quer reduzir a taxa de IRC para os 17% em 2019, uma medida que custa 100 milhões de euros por ano. Já as pensões são tema que não tem dado descanso ao Governo. A Ministra das Finanças diz que é necessário poupar 600 milhões de euros por ano com as pensões do sistema público, mas não anunciou como pretende fazê-lo. Aquilo que propomos incluir no próximo ano é uma medida que tem uma obrigação de resultado, ou seja, um impacto positivo sobre o sistema de pensões com uma ordem de grandeza de cerca de 600 milhões de euros. E digo uma obrigação de resultado porque o ano passado o Sr. Primeiro-Ministro disse que não apresentaria uma nova proposta de reforma para o sistema de pensões sem que fosse discutida e acordada com o principal partido da oposição, com o Partido Socialista. Até ao momento não foi possível abrir esse diálogo, o Partido Socialista não tem estado disponível para esse diálogo e para chegarmos a esse consenso, mas não deixamos de reconhecer que o problema se mantém. Adiada fica, por enquanto, a discussão sobre a descida da taxa social única. Maria Luísa Albuquerque garantiu que a medida mais falada dos últimos dias não foi tema de discussão no Conselho de Ministros. A redução dos custos do trabalho é, para já, apenas uma hipótese. São nossos convidados neste Conselho Consultivo, Mário Caldeira Dias e António Gaspar, economistas. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Muito bom dia. Começo por si, Mário Caldeira Dias. Ontem este programa de estabilidade e crescimento que, em relação aos cortes na função pública, vai no seguimento daquilo que o Governo já começou a fazer este ano, ou seja, a reposição de 20% ao ano dos cortes que estão em vigor. Era o mínimo que o Governo poderia apresentar, tendo em conta o crescimento da economia agora e aquilo que se perspectiva para os próximos anos? Sim, era o mínimo. O que nós não podemos esquecer é que já estamos em campanha eleitoral, não é? E muitas destas coisas e tudo o que é dito é condicionado pela campanha eleitoral. O Governo teve que ser o protagonista, embora sob a orientação IES da Troika, teve que ser o protagonista de uma austeridade dura, até excessiva, como o próprio Vítor Gaspar veio reconhecer, e que foi um erro, não é? Porque paralisou a economia e, no fundo, teve efeitos sobre a economia que provavelmente teriam sido desnecessários.
E agora o Governo quer mostrar que é capaz de ter outra face e que é capaz de dizer às pessoas que irão colher os frutos da sua enorme austeridade por aí fora, não é? Também, por outro lado, dizem que a oposição deve apresentar também alternativas, como é que vai resolver os problemas. Quer dizer, é aquilo que o PSD exatamente não fez, não é? Porque inclusivamente até negou que existissem os problemas, como fez o Passos Coelho no início. Agora o problema também é que a oposição não deve cair na armadilha de falar na austeridade como uma coisa que devia acabar e deve acabar e não deve existir. Não é como disse, nós podemos discutir o tipo de austeridade, podemos discutir se houve erros, se não houve, e devemos corrigi-lo, devemos provavelmente ter uma opção mais política e ter uma perspectiva de articulação com o crescimento económico diferente, mas dar a ideia às pessoas que a austeridade vai acabar e que voltaremos rapidamente ao que era de antes, ou que era 2008 e como vivíamos de antes. Isso, das duas, uma, ou é ingenuidade, ou podem estar, ou é demagogia, não é? E, portanto, não devem dizer isso porque rapidamente depois o PS vai reconhecer uma parte substancial desta austeridade e dos compromissos orçamentais com a União Europeia vão ter que ser mantidos. O Governo está a exagerar porque está já a partir de hipóteses de crescimento económico, como se a economia por si própria fosse arrancar. Mas não, porque há de facto, pode haver coisas estáveis, como por exemplo a melhoria do clima económico na Europa, mas as taxas de juros, nada nos diz que o problema grego não venha a agravar depois as taxas de juros de uma forma substancial. Para já não há contágio ainda. Não há, mas pode vir a haver, não é? Nada nos diz que a situação no Iémen ou outra coisa qualquer no Médio Oriente não venha de repente a fazer saltar outra vez os preços do petróleo. Ora, nós sabemos que 30 e poucos euros, 32 ou 33, no preço do petróleo significa 1% da taxa de crescimento do PIB. Portanto, basta uma subida relativamente acentuada dos preços do petróleo, que não é nada garantido que não aconteça, para que as hipóteses de crescimento económico rapidamente se revertam. Portanto, é óbvio que é eleitoralismo, que os partidos procuram ganhar o poder. Mas eleitoralismo não seria dizer que devolve na íntegra os 80% dos cortes que ainda estão em vigor? Também é, e no fundo esta parte da devolução de 20% dos salários é aquilo que já estava dito, não é? E nesse aspecto. Mas o Governo está agora só a falar de possibilidades de melhoria, também dando uma ideia que vai ser tudo diferente a partir de agora. Não é, quer dizer, e mesmo que introduza alguma prudência, dizendo que apesar de tudo a austeridade vai continuar, isso parece certo, não é? Parece certo porque apesar de tudo temos que reconhecer que não vamos passar, quando a nossa dívida já ultrapassa os 200 mil milhões de euros, é mais 130% do PIB, quer dizer, não há ninguém que consiga viver com uma dívida destas sem alguma austeridade. É impossível que isso aconteça, não é? E mesmo em 2019 vai continuar acima de 100% sim. do PIB. Agora o que há de esperar, e o Governo nesse aspecto está mais a moderado, portanto é por isso que eu digo que a oposição não deve cair nessa armadilha, não é? Mas no fundo nós também temos que compreender isto à luz do ciclo político. É que depois, a partir daí, eles vão descobrir coisas que agora já sabem, mas parece que não sabem, não é? Mas essas coisas que agora já sabem, mas dizem que não sabem, vão descobri-las depois das eleições. Mas faz parte, quer dizer, o ciclo político é isso mesmo. Quando se aproximam as eleições, as atitudes mudam para ser recuperadas a seguir às eleições. Qual é a única forma de lutar contra isto? É, no fundo, o povo e as pessoas, os eleitores, devem ter uma capacidade de escrutínio maior e não se devem deixar ir nem num lado nem no outro e ter a sua própria opinião sobre estas matérias. Não é? Mas alguém tem que votar. Pois, mas alguém tem que votar, mas também é certo que a abstenção vai aumentando. E o que é certo também é que há hoje um grande descrédito dos partidos, os políticos têm muito pouco crédito hoje junto de grandes eleitores. Aumenta a abstenção e estes fenómenos como o Podemos e o Siriza e outros, que agora vão aparecer, depois vão recuar, porque são ainda muito imaturos, não conseguiram firmar-se junto do eleitorado, não têm uma estratégia de esquerda. Porque qual é o problema da esquerda? Por um lado, é não ter a consciência da escassez dos recursos, não é? Por um lado. E por outro lado, são todos muito desunidos e dividem-se facilmente. Mas a pouco e pouco, e à medida que o tempo passa, este problema dos partidos novos, dos movimentos sociais, que sentem que os partidos atuais já não respondem aos seus problemas, vão continuar a aparecer e muitos dos atuais partidos tradicionais vão desaparecer da cena por esta via, ou até por outro tipo de partidos, como os Cidadãos na Espanha e todos os partidos mais moderados,
vão a médio prazo, vão fazer desaparecer muitos dos partidos hoje. Já tivemos o fenómeno na Madeira, o fenómeno da Madeira, o fenómeno do PS, do Partido Socialista Grego, mesmo o fenómeno agora dos partidos espanhóis. Portanto, os nossos partidos tradicionais, que são incapazes de mudar de vida, quer dizer, o poder não muda por dentro, o poder muda sempre sob pressão externa. E muitos destes partidos têm uma tendência a desaparecer porque os eleitores vão perdendo o respeito por eles. Isso vai acontecer. António Gaspar, ainda sobre este programa de estabilidade e crescimento, ontem o Governo também deixou um recado ao PS sobre esta reposição dos salários na função pública, que António Costa já disse que seria a sua intenção fazê-la na íntegra se fosse Governo. Maria Luísa Albuquerque diz que isso impediria que se reduzisse para já a sobretaxa de IRS. É no equilíbrio de dar mais 20% ou repor 20% dos cortes e descer a sobretaxa de IRS 3,5% para 2,6% que Portugal consegue não ter um impacto orçamental assim tão grande que abale os compromissos do déficit? Olá, Marina, bom dia. Eu devo dizer que não acredito nada disso. Não acredito nada do que vem a ser dito e do que vai ser dito das eleições, quer do partido do Governo, quer da oposição. Porque são claramente propostas que não são realistas, são propostas que parece que vivemos num mar de dinheiro, não é? Está previsto que em 2020 nós não vamos crescer mais de 2,3%, 2,2%. Portanto, eu acho que o crescimento económico abaixo dos 3,5%, 4% não consegue gerar riqueza suficiente para dizer assim, não, os funcionários públicos vão voltar a 2009 ou 2008 em termos dos seus rendimentos. Porque não nos podemos esquecer que o grande problema, digamos, da economia portuguesa é os encargos que têm com o conjunto de, sobretudo, pensões e de vencimentos, portanto, da função pública. E isso representa 75%, digamos, do Orçamento de Estado, não é? Portanto, eu acho que é completamente irrealista, agora dizer-se que vamos repor 20% para o ano, ou daqui a 2 anos, ou 2017, e mais 20% no outro ano. Quer dizer, eu acho que aquilo que foi cortado, a meu ver, o que foi cortado em termos da despesa pública relativamente aos salários dos funcionários públicos, acho que deve-se manter assim. Acho que se deve manter assim, porque, vamos lá ver, nós temos que analisar, e que ninguém fala nisso, é a produtividade do trabalho dos funcionários públicos versus a produtividade daqueles que trabalham na atividade privada. Portanto, eu não acho que a disparidade entre os salários na função pública e aqueles que estão na atividade privada, que é brutal, a favor, mesmo assim, com os cortes a favor, digamos, de quem está na administração pública, não faz absolutamente nenhum sentido, porque as produtividades, aquilo que contribuem para a riqueza nacional, não tem nada a ver com aquilo que contribui ao setor privado. Portanto, a meu ver, certas prebendas que têm os funcionários públicos, enfim, não é só massa salarial, são outros componentes que entram naquilo que é a remuneração total dos funcionários públicos. Eu não vejo mal nenhum ao mundo que as coisas fiquem como estão, porque se calhar, alguns funcionários públicos, grande parte dos funcionários públicos, se calhar, aquilo que recebem hoje até é, digamos, superavitário relativamente à sua produção. Portanto, nós temos que analisar sempre estes temas sob o ponto de vista da produtividade também, que é a parte mais interessante. Portanto, o trabalho deve ser remunerado segundo a sua produtividade. E não de uma forma administrativa, que é como acontece no Estado. Aliás, não há muito tempo a esta parte, todos eram classificados como muito bons e excelentes. Não havia medíocres empregados no Estado, não havia suficientes, não havia sequer bons, era tudo muito bons e excelentes. Portanto, quer dizer, e há uns que não se admitem ser classificados, que são os professores, não é? Esses professores não admitem sequer que haja uma avaliação das suas performances e do seu desempenho. Quando nas empresas privadas faz-se avaliação de desempenho há 20 anos, não é? E aí, digamos, há maneiras muito objetivas de perceber se estão ou não a cumprir os seus objetivos. E em função, digamos, da participação que têm no processo produtivo de qualquer empresa, enfim, são remunerados com mais ou com menos em função desse mesmo desempenho. Bom, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, relativamente àquilo que a Ministra disse ontem, àquilo que o líder da oposição tem andado a dizer, eu não acredito, nem faço sequer, digamos, faço um pouco, como se diz em português, ouvidos surdos para esse tipo de situações, porque é meramente campanha eleitoral, quer dizer, é uma tentativa de enganar quem vai votar aos potenciais votantes para acreditarem naquilo que estão a dizer
Mas para o ir Governo votar. este ano repôs 20% dos ordenados. Porque é que Sim, não mas já pode é em linha, repor mas já é em linha, 20% isso é uma no próximo estratégia. ano? Para, a estratégia não nasce agora, quer dizer, a estratégia já vem sendo alimentada, naturalmente este ano vai ser ano de eleições, a estratégia já teve que vir alimentada, senão depois as pessoas, não, mas já são promessas, não, já houve aqui qualquer coisa. Então, vamos acreditar naquilo que estão a dizer, porque comprometeram-se com esta promessa que cumpriram, vão cumprir as outras todas. Mas as pessoas não se podem esquecer, de facto, que há aqui uma estratégia eleitoral. Eu vejo isso como uma estratégia eleitoral. E volto a dizer, dos dois partidos que têm grandes ou totais responsabilidades na crise que vivemos, que é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Portanto, para mim, quer dizer, aquilo que possam dizer daqui até às eleições, ou que já disseram agora num passado relativamente recente, quer o Governo, quer o partido da oposição, o maior partido da oposição, eu não entendo isso, digamos, Não de uma leva forma, a sério. Não, de uma forma muito séria. Não entendo. Quer dizer, algumas coisas a não ser execuíveis, mas penso que a maior parte delas são estratégia eleitoral e que não são sequer execuíveis. O António Gaspar falou de PSD e PS, deixou aqui de fora da equação CDS, Mário, que é, nesta altura, parceiro de coligação e que esta redução da sobretaxa sinalizada ontem pode ser aqui o mote para uma negociação, para uma pré-coligação eleitoral? Pode, mas já agora também só acrescentando no último ponto, a Teodora Cardoso, uma economista prestigiada, veio há dias dizer que o cumprimento das metas orçamentais iriam exigir sacrifícios adicionais. Não é? É preciso não esquecer esta intervenção da Teodora Cardoso. De qualquer forma, em relação ao CDS, eu hoje estou convencido que, através até de um comentário que eu vi há tempos, e de facto me deu a pensar, que hoje quer o CDS, quer o PSD, podem não ter tanto interesse na coligação como pode parecer à primeira vista. Porquê? Porque na hipótese de não terem, porque eles só os interessam fazer uma coligação, se houver uma convicção razoavelmente segura que essa coligação faz a diferença entre ter a maioria absoluta e não ter a maioria absoluta. Porque não ter a maioria absoluta, e essa hipótese é muito grande, não é? É muito grande, nenhum deles tem interesse em fazer a coligação para ficarem disponíveis para fazer uma aliança com o PS, ou um ou outro. Porque se tiver os dois juntos, quer dizer, é muito mais difícil fazer um casamento a 3. Ou fazer um casamento a 2 em que um são 2, não é? Portanto, é quase impossível o PS fazer é muito difícil fazer um acordo ou pós-eleitoral com uma coligação. É muito difícil. Mas o que deram as últimas sondagens é que estão praticamente empatados com uma coligação PSD-CDS com o PS. Pois. E, portanto, se não houver maioria absoluta, qualquer deles tem interesse em estar livre para o casamento, não é? E não estar já casado com outro. Portanto, este tipo de ambivalência faz depender, no fundo, da coligação de um risco que é este. É chegar à conclusão, através de vários tipos de análises políticas, se a questão da maioria absoluta é um cavalo em que vale a pena apostar. Porque a partir do momento em que se convençam que esse cavalo não vale a pena apostar, então a coligação deixará de ter qualquer sentido. Não só deixa de ter sentido, como será altamente prejudicial para qualquer deles. E em relação ao corte das pensões, a Ministra não sabe como é que o vai fazer, mas já definiu uma meta quantitativa de cortar 600 milhões de euros nas pensões no próximo ano. Como é que se pode definir este objetivo assim no abstrato? Tem que ir buscar dinheiro a outro sítio, não é? Isto são os Estados. Com as metas orçamentais, se esse corte nas pensões, pode ser na função pública, pode ser, se não for a sobretaxa, é outra coisa qualquer, vão ter o Tribunal Constitucional. Mas hoje ou vão ter que ir buscar a qualquer outro sítio, nem que seja a carga fiscal geral, mas não é fácil fazer isto. Agora é preciso não esquecer, todas estas coisas e esta alusão às pensões resulta de uma coisa muito simples. O maior sindicato de voto do país são reformados, porque são 3.500.000, pelo menos, são talvez até um pouco mais. Isto é, só os reformados são metade do eleitorado português, à volta de metade, ou quase metade. Portanto, nessa perspectiva, há uma coisa que tem que ser dita. Agora, se vai ser feita ou não, e como? Isso é uma questão que logo se há de ver, não é? Se é possível ou não é. Meus senhores, passamos a outro tema quente dos últimos dias, a TAP e esta greve dos pilotos marcada para os dias entre 1 e 10 de maio, não só da TAP, como também da Portugália, que ontem se juntou aos pilotos da TAP. António Gaspar, pode pôr em causa o sucesso deste processo de privatização que tenta, pela segunda vez, chegar a bom porto? Eu penso que isto vai ser o fim da TAP, não é? Porque, repare, os pilotos da TAP não têm a noção, ou se têm, não me parece ter a noção, da estrutura financeira da empresa. Não percebem como é que está a empresa. Quer dizer, a empresa está de tal maneira mal que um dos potenciais, digamos,
concorrentes à compra da TAP, o Hidalgo espanhol, afastou-se. Do Grupo Globalia. Sim, afastou-se porque disse claramente que o valor que ia dar pela companhia era praticamente a dívida da TAP. Portanto, há aqui, e mesmo os outros dois que restam, não sei se irão, no final de contas, depois oferecer um valor que seja compatível com aquilo que o próprio governo espera. Mas mais grave ainda, quer dizer, os pilotos estão a assinar, se a greve for avante, estão a assinar uma certidão de óbito. E o que vai acontecer aqui na TAP, que a meu ver já devia ter acontecido, eu já disse aqui isto há algum tempo, foi o mesmo que aconteceu relativamente há poucos anos, na Sabena da Bélgica, e na Swissair na Itália, e há 40 a Swissair na Suíça, e há 40 anos é lá em Israel. Foi, a empresa fechou num dia e abriu no outro. Com o quê? Com os ativos e com as pessoas que a empresa, e com a administração que a empresa entendeu. É isso que vai acontecer na TAP, quer dizer, é isso que tem que acontecer na TAP. Os pilotos andam a brincar com a TAP, há um conjunto, digamos, de pessoas que não percebem, que só veem os seus interesses e não veem os interesses gerais. Esta greve da TAP, se for, digamos, para o terreno, além de causar prejuízos irreversíveis na TAP, causa prejuízos em todas as agências de viagens. Mas causa prejuízos de imagem, de reputação, em termos da própria companhia, porque há muita gente que já tinha bilhetes para a TAP, estrangeiros, e que não vão comprar mais bilhetes na TAP, não vão acreditar mais na TAP, vão viajar para Portugal ou para outros destinos, mas com outras companhias que não TAP, porque não sabem, porque já houve uma greve aqui há relativamente pouco tempo, agora vai haver outra greve, quer dizer, há uma desprogramação dos voos que implica, digamos, um rearranjo para outros voos de outras companhias. A TAP estima perdas de 70 milhões de euros. Sim, não, quer dizer, é o fim da TAP, quer dizer, a TAP não pode continuar nesta brincadeira, quer dizer, eu acho, até tenho para mim uma certeza que é o seguinte, este governo, como está em fim de funções, não sei se tem a coragem política, como já está no fim, para tomar essa decisão. Agora, tem que haver uma decisão firme, muito firme, por parte do governo, porque é digamos, o acionista total da empresa, não é? Não há mais nenhum acionista, e o governo tem que tomar esta decisão. A TAP, como está, não é governável. E então, se calhar, o Conselho de Gestão já não faz lá nada, quer dizer, portanto, eu acho que o Conselho de Gestão estão lá há 12 anos aquelas pessoas na TAP, acho que já não fazem nada na própria empresa. Portanto, o Conselho de Gestão e depois um conjunto de interesses muito focados, sobretudo na estrutura dos pilotos, não pode ser. A empresa tem que ser vista de uma outra maneira e tem que ser tomadas essas medidas de fundo que, de uma vez por todas, erradicam estes problemas. Mário Caldeira Dias, sobre a TAP. Eu tinha dito aqui a última vez que falamos sobre isso, quando foi a greve na altura do verão. Natal. No Natal, sim, desculpe. Duas coisas que de facto não me arrependo de ter dito e que vem a verificar que tinha razão. Uma delas é que de facto o verdadeiro dono da TAP não é o Estado. Os donos da TAP são os pilotos. Tanto que são os donos da TAP que a forma como eles puseram a questão. Nós vamos fazer uma paralisação de 10 dias, mas estamos dispostos a revertê-la. Isto é, se fizerem o que a gente manda. Não é? Portanto, a lógica é exatamente esta. Não é? A outra também disse que a TAP é uma coisa que todos os portugueses gostam, mas que é um luxo que nós não podemos ter, nem podemos suportar este luxo. É um luxo demasiado caro, não é? Nesta perspectiva. E é um luxo que cada vez vai ser mais caro, porque a tendência é mesmo essa. As pessoas que vão de férias já não marcam na TAP, porque o risco de haver uma greve na altura das férias é muito elevado e, portanto, vão começar a abandonar a TAP. Está bem que o Fernando Pinto, com aquela história do Brasil, tem algumas culpas no cartório. Mas como a União Europeia também não pode, o Estado não pode lá pôr o dinheiro, porque a União Europeia não deixa, na medida em que só fazendo uma reestruturação profunda, portanto, eu de outra vez tinha dito que aquela greve era uma greve socialmente selvagem, embora não fosse legalmente, mas desta vez acho que é suicida. Portanto, a greve, tal a forma como ela é feita e pelo tipo de consequências que tem, representa uma forma de suicídio para a TAP. E a TAP dificilmente voltará a ser aquilo que era, não é? E, portanto, vai ter com certeza reestruturações, vai ter que encolher, se não for mesmo à falência. Agora, o que é certo é que esta estratégia dos pilotos tem um objetivo muito óbvio, que é o seguinte, é boicotar a venda e a privatização da TAP. Este é que é o objetivo central. Não é? É uma greve política. É uma greve política. Só que isto vai ser feito à custa do futuro da própria TAP. Mas os pilotos também dizem, mas os pilotos depois vão fazer despedimentos, vão isto, vão aquilo. Mas os pilotos já demonstraram que não querem rigorosamente saber disso para nada. E se olharmos para a TAP ao longo daquilo que aconteceu estes anos, muitos dos sindicatos que estão na própria TAP olham para os pilotos como pessoas que pouco zelam apenas pelos interesses deles próprios e não das outros trabalhadores da TAP. Vamos ver, meus senhores, se ainda é revertível esta greve da TAP. Mário Caldeira Dias, António Gaspar, muito obrigado aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final. Nós voltamos a encontrar-nos segunda-feira com outro tema da atualidade. Até lá.